Oi pessoal, nós vamos então iniciar as nossas aulas de anatomia desse semestre. Nós vamos começar dando para vocês os músculos da expressão facial. Esses músculos da expressão facial, vocês terão eles tanto na teoria como na prática. Então a aula prática já está pronta, depois é só acessar, tá ok? Bom, nós vamos então iniciar nosso estudo vendo aqui os músculos da expressão facial. Esses músculos, como o próprio nome está dizendo, eles dão ao indivíduo uma expressão na face, que pode ser de tristeza, desgosto, alegria, ira, as várias expressões faciais que uma pessoa pode se apresentar. Por isso, eles eram chamados anteriormente de músculos da mímica facial, porque eles dão ao indivíduo uma expressão fisionômica. Esses músculos também eram chamados de músculos cuticulares do crânio ou da face, porque eles estão inseridos bem abaixo da pele, são músculos bem superficiais. Com o avançar da idade, a pele ela perde a sua elasticidade e os sulcos ocasionados pela contração muscular agravam-se definitivamente na face. Os músculos deixam esculpidos na face traços que revelam como foi a existência do indivíduo. Então, se o indivíduo for um indivíduo triste, esses sulcos vão aparecer na face um indivíduo triste. Um indivíduo que muito alegre, essa pessoa vai apresentar, depois de uma certa idade, bem avançada, uma expressão de alegria, e assim por diante. Os músculos da expressão facial, gente, eles são inervados pelo sétimo par craniano, que é o nervo facial. Então, o nervo facial, ele faz parte dos 12 pares de nervos cranianos. Esse nervo, ele tem origem aqui, no sulco bulbopontino. E logo que ele sai aqui do crânio, do interior do crânio, ele sai aqui por um orifício denominado forame estilomastoide, que fica entre o processo mastoide do temporal e aqui o processo estiloide. Esse nervo, ele penetra no interior da parótida, lá dentro ele forma um enovelado, denominado plexo intraparotídeo, e depois ele sai da parótida, se espraiando na face, dando aqui os seus ramos. Ramo temporal, zigomático, ramos bucais, ramo marginal da mandíbula e aqui o ramo marginal do pescoço. Cada ramo inervando uma determinada região de músculos da expressão. Para a facilidade do estudo desses músculos, a gente pega aqui a face e a divide em 3 porções. Uma porção superior, que seria o terço superior, uma porção média e inferiormente aqui nós temos o terço inferior. Então, no terço superior, nós temos aqui o músculo occipito frontal. Nós estamos vendo aqui o seu ventre anterior, que é o músculo frontal. O corrugador do supercílio, que é um músculo profundo. O orbicular do olho, que é esse músculo aqui. O prócero, que é esse músculo que fica sobre os ossos nasais. No terço médio, nós vamos encontrar os músculos perinasais. Então, nós temos o músculo nasal, que recobre aqui o dorso do nariz, o levantador do lábio superior e da asa do nariz, que é uma fita muscular bem delicada, que se confunde às vezes com esse músculo aqui, que é o levantador do lábio superior. Depois nós temos aqui o músculo zigomático menor, o zigomático maior, fazendo parte então desta região perinasal. E por último, nós temos aqui o músculo levantador do ângulo da boca, que é uma musculatura profunda. Para que a gente pudesse enxergar esse músculo, foram necessários a remoção do
levantador do lábio superior, zigomático menor e zigomático maior. Inferiormente, nós temos os músculos peribucais. Nós temos aqui o orbicular da boca, o risório. Vocês vão ver que o risório ele é um músculo bem rudimentar no ser humano. Nós temos aqui o depressor do ângulo da boca. Temos aqui o depressor do lábio inferior. Temos este músculo aqui, que é um músculo mentual, que recobre a protuberância mentual. O bucinador, que é um músculo mais profundo. E, por último, o platisma, que ele tem origem aqui na região peribucal e sua grande porção está localizada no pescoço. Por isso, ele também é chamado de cuticular do pescoço. Vamos então fazer um estudo especial, individual, de cada músculo desse aí. Primeiro nós temos aqui o músculo occipito frontal, que é essa musculatura aqui, ó, occipito frontal. Eles são inseridos aqui na aponeurose epicraniana. O que vai nos interessar é essa porção anterior, que é o ventre anterior, né, que é o ventre frontal. A origem é na aponeurose epicraniana, como vocês estão vendo aqui. A inserção é na pele do supercílio e região occipital. A função, ele puxa a pele da fronte, essa região, para cima, dando ao indivíduo uma expressão fisionômica de espanto. Aqui nós temos novamente o occipito frontal, aqui, né, seus dois ventres, aqui o ventre occipital e occipital. E aqui nós temos a sua ação, que é de espanto. Ele forma aqui rugas transversais na testa, levantando então as pálpebras, dando ao indivíduo então, né, um olhar de espanto, arregalando os olhos. Músculo corrugador do supercílio é um músculo pequeno que está localizado logo abaixo do ventre frontal. A origem dele é na margem supraorbital do frontal. Então nós temos aqui, olha, a margem supraorbital do frontal. E a inserção na pele da extremidade lateral do supercílio. Função: puxa o supercílio medialmente. Então ele traz para dentro aqui a porção medial do supercílio. Como a gente está vendo aqui nesta figura, o supercílio está sendo trazido aqui medialmente. Olha aqui o corrugador do supercílio, ele fica aqui nesta região aqui. Um outro músculo do terço superior é o músculo orbicular do olho, que é essa musculatura aqui. Esse músculo ele é formado por fibras concêntricas que partem de um mesmo centro. Veja que ele tem aqui uma porção mais periférica e uma mais central. Essa porção periférica, ela fecha o globo ocular com esforço, as pálpebras com esforço. E essa porção aqui mais central, que é a porção palpebral, ela age no ato de piscar. A origem, ele é quase todo cutâneo. Ligamentos palpebrais, lacrimal e também tem origem aqui na maxila, aqui no processo frontal ascendente da maxila. A inserção se faz nas pálpebras e pele periorbital. Então, um tecido mais cutâneo que fica aqui ao redor dessa musculatura. A função: fecha as pálpebras e as comprime contra o olho. Então, essa é a função do músculo orbicular do olho. Nós temos aqui outras figuras mostrando esta musculatura. Olha aqui
a porção mais periférica, que tem a função de oclusão com esforço, e aqui a porção palpebral, que é mais interna, que age no ato de piscar. Esse músculo, ele forma aqui o chamado pé de galinha. Então, com o avançar da idade, a pessoa vai formando aqui, no indivíduo, estrias horizontais na região do ângulo externo do olho, chamados pé de galinha. Músculo prócero. O prócero, ele é essa musculatura que fica sobre os ossos nasais. Ele tem uma inserção, uma origem no osso nasal, que é esse osso aqui, e uma inserção na pele da glabela. Glabela é essa região aqui entre os arcos superciliares. Então, na união dos terços mesiais dos arcos superciliares, formam aqui uma elevação denominada glabela. É onde esse músculo se insere. Função: puxa a pele da glabela para baixo. Então ele puxa essa região da glabela aqui, a pele, para baixo, dando assim uma expressão de ameaça e agressão, como a gente está vendo nessa figura aqui. Olha aqui, o músculo prócero, puxando então a pele da glabela para baixo. O músculo nasal já faz parte da região perinasal, do terço médio. Esse músculo que recobre o dorso do nariz, ele tem origem na eminência canina. Eminência canina é essa elevação aqui formada pela raiz do dente canino, que é uma raiz bastante volumosa, então forma aqui uma elevação. E essa elevação toma um nome especial de eminência canina. E também ele tem uma origem nas narinas. A inserção é feita no dorso do nariz, nessa região mediana do dorso do nariz. Função: a parte transversa, essa parte aqui, ela comprime a narina. E a parte alar de asa do nariz, o que ela faz? Ela dilata a narina. Então nós estamos vendo aqui essa criança chorando, e a gente pode observar aqui a porção transversal do nariz, comprimindo a narina, e a porção alar abrindo a narina, dilatando. Então nós temos aqui, comprime a narina, porção transversal, e dilata a narina, a porção alar do músculo. Músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. É esta fita muscular, bastante estreita, que tem início aqui em cima da maxila e se insere aqui na asa do nariz e no lábio superior. É um músculo bem estreito, ele se confunde com esse músculo aqui, que é o levantador do lábio superior. Então, a origem dele é no processo frontal da maxila. Então, olha aqui a maxila, esse osso aqui em roxo, e esse processo aqui é o processo frontal ou ascendente da maxila. Então, a origem do músculo é aqui em cima, na porção mais superior. E a inserção é na asa do nariz e no lábio superior. Na sua contração, o que acontece? Aqui na sua origem, que é no osso, é a parte fixa. Aqui é a narina, né, a asa do nariz e o lábio, por ser a parte móvel, então esse músculo levanta essa região, tanto do lábio como da asa do nariz. Então a função é levantar o lábio superior e a asa do nariz. E também, ao mesmo tempo, ele dilata a narina. Olha aqui novamente o músculo, ao lado aqui do nariz. Olha aqui o músculo levantador das nariz e do lábio superior. Essa fita muscular ao lado aqui do levantador do lábio superior. Então esse músculo, ele age no choro.
porque na sua contração ele vai elevar a asa do nariz, dilata a narina e ao mesmo tempo ele levanta aqui o lábio. Então é o músculo do choro. O levantador próprio do lábio superior é essa musculatura que tem por função exclusiva levantar o lábio superior. Ele tem origem na margem infraorbital. Aqui está a margem infraorbital, onde ele toma sua origem. E a sua inserção é no lábio superior. Função. A função leva o seu nome. É o levantador do lábio superior. Então ele levanta o lábio superior, agindo também no choro. Aqui nessa figura foi feito aqui um esquema mostrando o músculo levantador do lábio superior. Veja aqui, ele está aqui entre o levantador da asa do nariz e do lábio superior e esse músculo aqui que é o zigomático menor. Então, levantador do lábio superior. Ele eleva o lábio superior. Nessa figura, vocês estão vendo ele aqui. Levantador do lábio superior. Aqui, mesma coisa. Músculo zigomático menor. Então, descendo aqui, ao lado do músculo levantador do lábio superior, nós temos aqui o músculo zigomático menor, que tem uma origem aqui no osso zigomático. Ele tem origem aqui, nesse osso, e se insere no lábio superior. A função, ele levanta o lábio superior. Então, ele levanta o lábio superior. E é interessante que se diga também que, como ele está inserido aqui no lábio superior, na região do canino, quando esse músculo se eleva, ele expõe o dente canino. Então, ele é um músculo da raiva, não é? A gente vê um cão, quando ele está bravo, ele levanta essa região aqui, expondo o dente canino. Então, é a função do zigomático menor. Nós temos aqui, nessa figura, o músculo zigomático menor. Ele é menor porque nós temos aqui o maior, zigomático maior. Aqui mesma coisa, mostrando com mais detalhe essa musculatura, a sua origem aqui no osso zigomático e a inserção no lábio superior. Assim como nós temos o zigomático menor, nós temos o zigomático maior, que vem logo abaixo aqui ao zigomático menor. A origem é a mesma que do menor, é no osso zigomático. A inserção é feita mais no ângulo da boca. A função levanta e retrai o ângulo da boca. Então, vamos raciocinar aqui. Ele tem uma origem aqui no osso zigomático, que é a parte fixa. Uma inserção aqui embaixo, no ângulo da boca, que é a parte imóvel. Na contração desse músculo, a ação vai ser de baixo para cima, ou seja, da inserção para a origem, porque a origem é fixa. Então ele levanta, né, a comissura labial, ou seja, o ângulo da boca, para cima e para trás. E como ele funciona ao mesmo tempo de ambos os lados, ele vai expor os dentes, dando ao indivíduo uma expressão de alegria. Veja aqui novamente o zigomático maior e nessa figura aqui, mesma coisa, o zigomático maior. E aqui nós temos uma pessoa sorrindo. Veja que o ângulo da boca, os dois ângulos da boca se elevam, se retraem, dando ao indivíduo então uma expressão de alegria, um sorriso normal. Aqui a mesma coisa, um sorriso espontâneo, e aqui uma figurinha de um palhaço, porque ele é conhecido também, o zigomático maior, como o músculo do palhaço, porque o palhaço ele está sempre sorrindo na sua maquiagem aqui. Músculo
levantador do ângulo da boca. Então, essa musculatura mais profunda. Então, para que a gente possa verificar esse músculo, então foram removidos levantador do lábio superior, o zigomático menor e o zigomático maior. Porque esse músculo aqui, apesar de ele ser um músculo cuticular, ele é um músculo da expressão, né, facial. Ele é um músculo superficial, mas ele, em relação aos demais, ele é profundo. Vocês sabem que todo músculo da expressão facial tem uma origem fixa no osso e uma inserção móvel na pele. Por isso que eles dão, durante essa contração, uma expressão fisionômica do indivíduo. A origem desse músculo é na fossa canina da maxila. Então, aqui nesta região aqui é a face anterior do corpo da maxila. Eu tenho aqui nessa região uma depressão, que é chamada de fossa canina, que é a origem deste músculo aí, fossa canina. A inserção é no ângulo da boca, ou comissura labial. Função: ele levanta o ângulo da boca em direção à parte fixa, que é o osso, que é a maxila. Então, esse músculo também expõe o dente canino. Por isso, ele é chamado de músculo da ferocidade. Da mesma forma que o zigomático menor também é chamado de músculo da ferocidade. Nós temos aqui uma figura mostrando o levantador do ângulo da boca. E aqui nós temos o levantador do ângulo da boca. Veja que ele passa por baixo aqui do zigomático menor, levantador do lábio superior. E aqui nós temos essa garotinha, uma expressão de raiva, de ira, levantando aqui o ângulo da boca. Por isso ele é chamado de músculo da ira, da raiva. Na região peribucal, nós vamos encontrar aqui uma musculatura formada por feixes de fibras concêntricas partindo de um mesmo centro, que é o músculo orbicular da boca. Ele é quase todo cutâneo, a sua origem. Tem origem nas fossas incisivas da maxila, nesta região, e na mandíbula também. A inserção é na pele e mucosa dos lábios e septo nasal. Então ele tem uma origem toda cutânea, aqui na região labial, e aqui na região do septo nasal, aqui abaixo do nariz. Função: comprime os lábios contra os dentes, vai fechar a boca e protrai os lábios. Esse músculo ele tem uma característica que é só dele. Ele é o único músculo da expressão facial que tem a função de fechar a boca. Então vocês estão vendo aqui os lábios fechados, formando aqui uma linha denominada rima bucal. Então, é o único músculo que faz o fechamento, a oclusão dos lábios. Novamente aqui o orbicular da boca. Olha aqui, ele aqui. Ele é conhecido como o músculo do beijo, na sua contração. E é o único músculo que tem a função de oclusão dos lábios, formando aqui a chamada rima bucal, que é essa linha de união do lábio superior e lábio inferior. Agora nós vamos ver aqui um músculo bem pequenininho que sai aqui, ó, do ângulo da boca. É o risórios. Esse músculo risórios, ele é um músculo bastante rudimentar no homem. Ele é bem pequeno e ele se confunde com os músculos que estão aqui na sua vizinhança. A origem é na pele da bochecha e fáscia massetérica.
Então é na bochecha e na face, uma membrana que reveste o músculo masseter. A inserção é aqui no ângulo da boca. Aqui é a origem, aqui é a inserção, no ângulo da boca ou comissura labial. A sua função, ele retrai o ângulo da boca para trás. E ele se caracteriza por deixar na face de algumas pessoas, quando ele é muito assim, quando é um músculo, apesar de rudimentar, ele pode às vezes ser um músculo mais expressivo. Então ele vai formar aqui as chamadas covinhas. Então o músculo responsável por deixar na face, na região bucal, peribucal, aquelas covinhas, é o risórios. Olha aquele aqui novamente. Músculo bucinador. O músculo bucinador, ele é uma musculatura mais profunda. Então ele está por baixo aqui do zigomático maior, do risórios. Então ele fica aqui por baixo aqui do masseter, é o músculo bucinador. A origem nos processos alveolares da maxila, nessa região aqui, processos alveolares da maxila e da mandíbula. Na região molar e ligamentos pitérigo-mandibular. Então, quando vocês forem estudar a cavidade bucal, vocês vão ver que de cada lado, no istmo da garganta, daquela abertura lá no fundo, tem uma prega chamada prega pitérigo ou ligamento pitérigo-mandibular. Então, é lá que ele tem a sua origem. A inserção, como vocês veem aqui, é no ângulo da boca. Função: ele distende a bochecha e a comprime de encontro aos dentes, evitando que a pessoa morda a bochecha. Ele retrai, então, o ângulo da boca, porque está inserido aqui no ângulo da boca, na parte mole. Nós temos aqui, então, o músculo bucinador. Vocês estão vendo aqui esse ducto que foi seccionado, ele está relacionado com o ducto parotídeo da glândula parótida. Então aqui é o ducto quando perfura o músculo para sair na cavidade bucal, na papila parotidiana. Aqui nós temos esse senhor aqui tocando um trombete. Então esse músculo, nesses indivíduos que tocam pistão, saxofone, principalmente instrumento de sopro muito intenso, ele vai se transformar aqui num músculo, uma musculatura mais intensa. Então, quando a pessoa assopra o instrumental, ele se eleva, provocando aqui essa elevação na bochecha do indivíduo. O bucinador, ele também é chamado na mímica facial, na expressão facial, de músculo irônico, do sorriso irônico. Então nós estamos vendo aqui essa figura muito conhecida de vocês, que tem aqui um sorrisinho irônico. Músculo depressor do ângulo da boca. Então nós temos aqui a origem dele, é esse músculo aqui, que sai aqui ele fica no canto da boca, da comissura. A sua origem é aqui na base da mandíbula e a sua inserção aqui na comissura labial. Então a origem é na base da mandíbula, na região molar, até o tubérculo mentual ou mentoniano. A inserção é no ângulo da boca, na comissura labial. Por isso, na sua contração, ele traz para baixo o ângulo da boca, dando ao indivíduo uma expressão de desgosto, como nós estamos vendo aqui nessas figuras. Então ele traz o ângulo da boca para baixo, dando a esse indivíduo uma expressão de desgosto. Outras figuras aqui mostrando a contração desse músculo, que além de desgosto do indivíduo, uma expressão de soberba, pouco caso, desdém. Músculo depressor do lábio inferior. Então nós temos aqui um músculo de forma quadrilátera que, como o próprio nome está dizendo, ele abaixa o lábio inferior. Então
Esse músculo tem origem na base da mandíbula, nesta região aqui, acima da origem do depressor do ângulo da boca. A sua inserção se faz no lábio inferior, que é a parte mole. Na sua contração, a ação do músculo vai em direção ao osso, a base da mandíbula, que é a parte fixa, abaixando o lábio inferior. E vocês vão ver que ele dá ao indivíduo uma expressão de desgosto, como aqui, ó, vendo? Lábio para baixo. E também de pouco caso. Então esse músculo aqui, quadrilátero, que é o músculo depressor do lábio inferior. Então nós temos aqui o depressor do lábio inferior, mostrando que ele, apesar de desgosto, é da tristeza, desgosto e também do choro. Músculo mentual, origem fossa mentoniana ou fossa mentual, acima do tubérculo mentoniano. Então nós temos aqui na mandíbula, na sua porção média do corpo, a parte, né, externa da mandíbula, uma área triangular chamada protuberância mentual, e é onde esse músculo tem sua origem. A sua inserção na pele do mento. Função: enruga a pele do mento e verte o lábio inferior. Então está aqui a mandíbula, mostrando aqui a protuberância mentual, essa área triangular, né, onde ele está inserido. Aqui a musculatura, o músculo mentual, e aqui a função dele. Veja que é um músculo de pouco caso, ele deprime aqui a região mentual. Também é o músculo do desgosto, como nós podemos ver aqui na expressão desta criança aqui. O platisma. O platisma é esse músculo que pega toda a região do pescoço. Ele tem uma origem aqui na base da mandíbula e se insere na pele do pescoço. Então, quando esse músculo entra em contração, o que acontece? Ele vai enrugar a pele do pescoço, expondo, inclusive, alguns vasos nessa região, como a carótida comum, direita e esquerda. Ele expõe também as veias jugular e ele dá ao indivíduo uma expressão de pavor. Então, olha aqui o cuticular do pescoço, ele é bem extenso, largo, músculo grande. Olha aqui como ele pega toda a parte aqui, vindo se inserir aqui quase na região abaixo da clavícula. E aqui nós temos a sua ação na mímica facial. Ele é chamado de músculo do terror. E aqui nós temos as várias expressões faciais que devidas a essa musculatura da expressão facial. A de reflexão, atenção, tristeza, choro, desgosto, desdém, ironia, raiva, surpresa, susto, sorriso e riso. Então, gente, nós terminamos então essa nossa aula de músculos da expressão facial. Na próxima aula vocês terão os músculos da mastigação e depois músculos supra e inferiores, que são as musculaturas que nós vamos ver nesse semestre. Expressão facial, músculo da mastigação e músculos supra e inferiores.